grande questão da liturgia da palavra nesse final de semana é essa questão da oração. O que é rezar? Rezar, orar, adianta? Quais são as condições para que a minha oração seja atendida por Deus? São situações ou questões que às vezes nos colocamos e não encontramos respostas muito claras, mas a palavra de Deus sempre nos dá a direção. Uma primeira pergunta que muitas pessoas se fazem é essa: a minha oração por membros de minha família tem sentido? Adianta? Quantas pessoas dizem: Padre, eu tenho rezado a vida inteira, eu tenho pedido a vida inteira, orado pela conversão de meu esposo, de minha esposa, de meus filhos, eu me sinto só, lutando sozinho por essa causa. Às vezes as coisas não saem como eu quero, me sinto cansado, às vezes tendo que batalhar sozinho diante de Deus por isso. Muitas vezes peço as coisas e Deus não me atende no momento, ou não sei se a forma como eu estou rezando é certa, nem sei como me dirigir a Deus. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e perceber que ela é viva e traz respostas para o nosso hoje. Primeira leitura de hoje no livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 20 a 32. Coloca essa questão. A sua oração adianta quando você batalha sozinho, luta sozinho, e parece que as pessoas da sua família não respondem, não se convertem, não acontece como você desejaria que acontecesse. Isso adianta. Você se defronta hoje com Abraão, discutindo com Deus, barganhando com Deus, como que num leilão. Ao contrário, Abraão vai barganhar porque o Senhor havia decidido destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque os pecados que havia nessa cidade eram grandes demais. Agora, Abraão, como homem intercessor, que tem um coração de pastor, um coração de pai, sabe que aquela cidade poderia ter pecados, mas havia pessoas boas lá. E é um processo de barganha de Abraão para com Deus. Mas Senhor, você vai destruir a cidade, mas e se houvesse 50 pessoas nessa cidade, justas, boas, mereceria destruir a cidade? Como nós dizemos às vezes, precisamos aprender a jogar a água e você deu banho na criança fora. Nunca jogar a água, a bacia e a criança junto. É mais ou menos isso que Abraão está dizendo para Deus. Mas Senhor, tem pessoas boas na cidade, e a barganha continua até chegar ao número de 10 pessoas, e Deus sempre dizendo: por causa dos 10 eu não destruiria a cidade. E se fosse adiante, talvez Abraão pudesse dizer: e se houver um único justo, por causa desse único justo eu não destruiria essas cidades. Você percebeu? Abraão foi importantíssimo como intercessor diante de Deus por essas cidades. Aqui é uma primeira resposta a essa sua pergunta. Adianta a sua oração na presença de Deus pelos membros de sua família que às vezes não respondem? As coisas só não foram pior na sua casa, só não estão pior na sua vida, porque você, homem de Deus, mulher de Deus, permanece na presença do Senhor, intercedendo e pedindo. O dia que você desistir, o dia que você largar a mão, o dia que você parar de batalhar, de clamar diante de Deus, as coisas irão de mal a pior. Foi graças à sua intercessão, muitas vezes silenciosa, onde as respostas não se fizeram ouvir no primeiro momento. Foi graças à sua perseverança, à sua intercessão, que muitas dificuldades foram evitadas sobre sua família e sobre sua casa. Essa é a mensagem da primeira leitura de hoje. Você funciona na oração como para-raio de Deus, para que o mal não venha sobre sua família. Amém? Diante da primeira pergunta, adianta orar? Adianta. Você se coloca na presença de Deus como fiel, e como Abraão pede: Senhor, não destrói meu marido, porque ele ainda precisa de um bom tempo de conversão. Não destrói, não permita que minha esposa se perca. Não permita que meu filho que está na droga se perca. Não permita que as pessoas de minha casa se percam. Eu, na tua presença, peço, Senhor, eles precisam de uma chance. E como Abraão, você exercita a fé para os dias de hoje. E o tempo de Deus é fiel. Dia menos dia, a conversão acontece. O Senhor tem caminhos que muitas vezes nós não sabemos. Você viu hoje o salmo que nós cantávamos? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, e aumentastes o vigor da minha alma. No primeiro momento, você que ora é aquele que é ouvido por Deus. A primeira obra